Olá, ouvintes! Meu nome é Carol Messeder e nós estamos aqui hoje com um convidado super especial para falar sobre um assunto que é o pesadelo de muita gente, né, Lucas? Bem-vindo! Oi, tudo bem, galera? Meu nome é Lucas. Fui aqui convidado pela Carol para essa experiência um pouquinho diferente, né? Mas o tanto de ideia que a gente trocava, acho que vai ser bem tranquilo. E é um tema que é um pouco assombroso para a gente aí, quando tá saindo da faculdade, começando a vida profissional e tudo mais. Tentar ver se a gente ajuda a galera um pouquinho, né? Com certeza. Como é que é o plantão no pronto-socorro? E a gente vai compartilhar aqui algumas dicas práticas mesmo para tentar facilitar, principalmente esse início. Eu acho que depois, quando você sistematiza, consegue identificar as nuances do plantão, isso vai ficando mais fácil. Agora, no início, e tem gente também que vai batendo cabeça e fica sempre difícil, o plantão é sempre ruim. Então, assim, se você, independente da fase que você tá, esse episódio vai ser útil para você, porque nós vamos compartilhar algumas dicas. A gente trabalha tanto no ambiente de terapia intensiva quanto no plantão. Então, a visão do paciente crítico é uma coisa que a gente quer chamar atenção aqui e vai compartilhar esses insights com vocês aqui hoje. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Se apresenta primeiro. Claro, então, como eu falei, meu nome é Lucas Rocha, eu sou médico formado na mesma escola da Carol, na UFMG, fiz minha residência de clínica médica num hospital que vai ajudar muito nessa conversa de organização, importância da organização do plantão, que é o Hospital Risoleta Tolentino Neves, casinha que eu tenho muito orgulho. Trabalhei lá na sala vermelha por um período também, trabalhei na sala amarela também lá, trabalhei em alguns hospitais particulares. A gente veio se conhecer no Vila da Serra, No onde plantão. no plantão, passando um plantão cabuloso, inclusive. Isso mesmo. E hoje eu trabalho na UTI do Vila da Serra, com a equipe lá, com o pessoal, na UTI também do Risoleta. Esse ano não tô no PS, mas vivi muita coisa no PS. Tem uma bagagem aí Tem pra uma dividir. bagagenzinha boa aí de um hospital que é um PS um pouco diferenciado. Acho que vai ajudar na conversa e vai ser legal. Não, e pelo nível da nossa prosa, a galera vai entender como que era a passagem de Não, plantão. assim, 1 hora de passagem de E aí, plantão. quando a gente tava vendo, ele tava falando de lactobose, eu tô assim, nossa, é muito legal, não sei o quê. Era muito bom. Muito bom. E a nossa ideia. Tem uma pergunta que é clássica aqui do podcast, antes da gente entrar a fundo no tema de hoje, que é por que medicina? Você sempre quis fazer medicina? Perfeito. Assim, a minha família escolheu meu nome por conta de São Lucas, né? Que meu Ah, que pai sempre legal! sonhou que eu fizesse medicina, não sei o que e Gente! tudo. E aí ele sempre falava que era meu propósito e tudo. Então eu cresci com essa ideia sendo plantada na minha cabeça, né? E aí, conforme eu fui me entendendo por gente, eu vi que eu gostava muito de exatas, eu gostava muito de física, por isso também, talvez meu interesse pelo paciente crítico e tudo, né? E aí eu falei, não, pai, não vem com esse papo de medicina não, eu vou fazer engenharia que nem o senhor mesmo, esse que é o meu negócio, é exatas e tal. E aí, na via final ali, eu fui conversar com alguns amigos engenheiros e fui pensando que não era muito para mim Será? aquilo ali. E fui conversar com amigos médicos e vi mais sentido naquilo. Para a minha vida mesmo, acho que eu teria mais propósito. E eles foram me mostrando que tinha muita física e tinha muita coisa assim na medicina que realmente tem, né? E eu falei, às vezes realmente é meu propósito fazer medicina, né? Achava que eu não ia ter nota para passar e tudo, mas graças a Deus consegui. E entrei na UFMG e comecei a fazer medicina. Até aí eu brinco, né? Que eu fui descobrir que eu queria medicina mesmo, foi no 8º período da faculdade. Danado! que, No no internato? internato. Foi chegando no internato que eu falei, não, eu gosto disso aqui. Ah, No agora início, sim! que era só aquele negócio de ambulatório, de centro de saúde e tal, eu falava, mas esse negócio não é pra mim, eu detesto essa brincadeira aqui, mas fui ficando. E aí quando chegou no hospital eu falei, não, isso aqui não me vejo fazendo outra coisa, não, tem sentido de vida nisso aqui. E foi mais ou menos isso a minha história com a medicina, né? Essa descoberta é muito legal, né? Quando a gente encontra aquilo que nos brilha os olhos, assim, dentro da medicina. Exatamente, dá vontade de É, fazer, né? Passa rápido às vezes, mas às vezes fica à vontade também. de vez em quando você termina o dia assim, falando, meu Deus, o que, que Pra eu tô que eu fui fazendo da minha fazer? vida? Mas tá bom, no outro dia Perfeito. você acorda feliz do mesmo jeito. Do mesmo jeito, gosto muito do que eu faço hoje. É muito bom. E como é que foi escolher pela clínica médica? Perfeito. Acho que assim, como é a história de muita gente que passa na medicina, eu entrei
falando que eu ia fazer cirurgia, né? A gente estava até conversando um pouquinho antes, mas enfim. O glamour da cirurgia. Conversa proibida em alguns países, né? Mas eu entrei falando que queria cirurgia. Quando eu fui rodar na cirurgia pela primeira vez, eu falei, Mentira dessa. que isso, galera? Que resenha é essa aqui? Esse lugar não é pra mim, não. Ficar em pé 6 horas direto, Tá não. doido? Hipotensão Você postural. tá louco? Você tá doido? Eu chego em casa com a perna daquele tamanho, assim, parecendo duas. Não, sem condição. E aí eu falei, não é pra mim esse negócio. O que é pra mim aqui, né? E eu sempre gostei de coisas que eu me sentia desafiado. E a clínica médica, a gente vive isso todo dia, né? E aí a clínica você vai ter aquela brincadeira que o clínico ama de tentar descobrir o diagnóstico de alguma coisa, juntar uma informação com a outra, esse trabalho de detetive e tudo. E eu fui apaixonando por isso e tudo. Eu não era de assistir House, essas coisas, mas assim, eu sempre uso esse exemplo quando eu vou explicar o que é a clínica médica, né? Que a gente forma clínica e o pessoal sempre faz a pergunta, né? E quando que você vai fazer a especialidade? Mas você não fez residência? Pois é. Essa é ruim, essa dói na alma. É muito osso. Mas enfim, e aí fui apaixonando por essa brincadeira de descobrir diagnóstico, e hoje, quando eu vou explicar o que o clínico faz, a clínica vem de inclinar, né, do latim a palavra. E eu falo, o clínico ele é especialista em diagnóstico. Né? É quem a galera chama quando o negócio começa a ficar meio nebuloso, fica meio cabuloso, a galera chama o clínico. Então eu apaixonei pela clínica médica por essa brincadeira, dessa dificuldade de tentar entender a variedade de diagnóstico, as possibilidades. No fim você vai chutar lúpus e endocardite, mas assim, eu fui apaixonando por isso, pela clínica médica, né? Não foi nem pela rotina do cuidado com o paciente no ambulatório, e também foi mais pela parte hospitalar. Mas é muito legal você ter essa pluralidade da clínica médica, as tantas opções que dá. Eu que, como clínico, trabalho aí já em PS, trabalho em CTI, consigo trabalhar numa enfermaria. Num consultório prefiro não, mas também tem essa possibilidade, futuro, né? Talvez. Então, eu ter essa possibilidade também é algo fantástico. Então, o tanto que a clínica me desafia foi o que me chamou a atenção, assim, sabe? Isso é realmente fascinante, assim. A gente nunca tem dias iguais na rotina da clínica médica. Sempre me perguntam, né, quais que são os ambientes que eu trabalho, por que ter feito clínica médica, e isso aí é uma coisa que a gente compartilha também. Eu gosto dessas múltiplas facetas da clínica médica. Isso torna o nosso dia a dia muito dinâmico. Então, estou um pouco na UTI, um pouco na unidade de internação, vendo paciente na enfermaria, essa horizontalidade também de você acompanhar o processo, ver o paciente saindo de um momento mais crítico na UTI e acompanhar na unidade de internação como é que é a evolução dele. E às vezes depois no ambulatório. Depois no ambulatório. Né? Então isso é muito gostoso mesmo. Clínica médica é maravilhosa, gente. Faça clínica médica. Diferenciadíssimo. Esquece. É outro patamar. Sabem muito. E agora me conta aqui, na sua experiência no pronto-socorro, assim, como é que foi o primeiro contato com o pronto-socorro? Foi na faculdade? Foi na residência? E o que você achou? Perfeito. Eu acho que não tem como eu contar da minha vivência de pronto-socorro sem eu explicar um pouquinho o que é o risoleto, né? Porque é um pouco diferente para quem não conhece, quem talvez não é de BH ou então que não conhece o hospital, é um hospital periférico, né? A gente abarca uma população de mais ou menos 1 milhão de pacientes estimado, 1 milhão e meio, e é um pronto-socorro de porta aberta. E aí você já imagina, né? A gente aparece na televisão de vez em quando, por superlotação, não sei o que, aquela coisa toda. É caótico. Eu fui ser apresentado para o pronto-socorro, então, no Risoleto, quando era acadêmico, né? A UFMG roda lá. O meu estágio de pronto-socorro de urgência e emergência foi lá. Inicialmente na sala amarela, alguns dias a gente ia para a sala vermelha, para o poli, né? E aí aquela doideira, um monte de gente em cima de mais gente, não sei o que, e paciente no corredor, paciente andando com dreno na mão pelos corredores, e onda chegando, sirene tocando, gente em cima de maca massageando paciente, outro paciente gritando, e não sei o que. Cachorro entrando, buzina estralando, moto passando, aquela loucura, ninguém entendendo nada, sou coeiro, onde é que eu tô?
foi esse meu contato inicial com o E o pronto-socorro. acadêmico faz o quê? Chora. O acadêmico não entendendo nada, né? Vai Fica pedir olhando para um lado e para o outro. naturalmente perdido. Já nasce perdido, né? Surge perdido e tá com um colega do lado só para estar perdido junto, porque nenhum dos dois. Aquele apoio moral. E entendendo nada, tentando ajudar alguma coisa, às vezes parava para fazer questão de residência. E, enfim, foi esse meu contato inicial com o pronto-socorro, né? Boa parte da galera que tem esse contato inicial assusta e fala, socorro, isso aqui não é para mim. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Só tenho 6 anos. Mas eu gostei daquele caos, daquele negócio, daquela adrenalina. A gente tava falando sobre parada cardíaca, né? Minha primeira parada cardíaca foi como acadêmico no Risoleta. E eu falei, saí como parecendo que eu tive uma experiência de quase morte, adrenalina no talo, tremendo. Pai, vem me buscar. Socorro! E, enfim, e aí eu gostei muito daquilo, né? Aquela vivência rápida, de você ter que pensar rápido e loucura e organizar o que está acontecendo, que a gente vai conversar hoje. E foi assim que eu fui apresentado ao pronto-socorro. Então não foi um pronto-socorro comum, né? Foi um pronto-socorro um pouquinho diferente. Isso é muito bom. Minha experiência foi na faculdade também, só que, como acontece em várias faculdades grandes, os alunos eles são direcionados para diferentes campos de estágio. E o meu foi no HC, que tem a desvantagem de não ser porta aberta. Outro perfil. Mas a diversidade de casos é boa também e pacientes muito complexos. Então, você consegue ver muita coisa em pouco paciente, né? E eu não esqueço, gente, assim, o primeiro dia do estágio era um sábado de manhã, então a galera já foi assim, meu Deus, por que eu marquei esse X? E aí você chega e fala assim, o que eu vou esperar aqui? E o primeiro dia de qualquer estágio é muito ruim, né? Porque você fica perdido, você não sabe quem procurar e tal. E a gente chegou lá, o preceptor pediu para eu atender um paciente com um residente, e aí era um paciente que tinha alguns sinais de disfunção orgânica. E aí a gente discutiu muito sobre sepse, e ele fez uma revisão, fez um GD depois. E isso me marca até hoje, assim. E ele tava com uma blusa, pode ser sepse? Eu falei assim, meu Deus. Eu fecho o olho, eu lembro. Então, a partir daí, eu comecei a estudar a identificação do paciente grave, que eu acho que é o primeiro passo que a gente tem que conversar aqui. Que no pronto-socorro vão surgir demandas o tempo todo. E o diferencial do plantonista que eu vejo tocar o plantão bem, não é aquele plantonista que consegue entubar os outros. Esse também, porque é uma habilidade que vai ser importante. Agora, aquele que sabe entubar, que não sabe gerenciar o plantão, que não sabe organizar as demandas, identificar os pacientes, as prioridades, ele, mesmo tendo habilidades importantes, se perde, mete os pés pelas mãos. Então, eu acho que esse reconhecimento do paciente grave é fundamental, né? Essencial. Assim, queria falar que para quem se considera muito desorganizado, há esperança. Eu era o caos. Gente, ele tem uma de agenda. desorganização. Hoje eu tenho aí, ó. uma agenda Tá vendo? presente do meu É o meu hospital, mantra. inclusive. Assim, tem uma agenda, é o começo de tudo. Exato, assim, eu saindo da faculdade, perdidaço, não sabia a data das coisas direito. Eu fui descobrir que eu passei na residência por uma menina que estava na fila que me mandou mensagem. Aí você vai ser chamado amanhã. Eu, quê? Chamado aonde? Chamado? Eu fiz prova. Mas enfim, eu fui descobrir realmente, assim, minha colega Carol, inclusive, um beijo para ela. E assim, então no início da residência eu era muito desorganizado, de saber a data dos meus plantões, não sei o que e tudo. A agenda foi algo que me ajudou muito, meus amigos me ajudaram, então assim, é muito importante isso da organização do seu plantão, né? A gente estava conversando aqui antes que o seu plantão, o negócio do PS, eu acho que o entendimento principal que você tem que ter é que o PS ele pode estar uma maré mansa, de repente ele pode virar um caos de uma hora para outra, desce a van dos pacientes ruins tudo de uma vez. Então essa organização ela é muito importante. E eu acho que assim, algo que a gente comentou aqui também, que eu acho que vale pontuar, é a gente saber onde a gente está entrando, né? Porque uma Verdade, coisa... você até vem antes de reconhecer o paciente grave, você saber onde você está entrando. Pois é, porque às vezes você vai dar um plantão no lugar e você não sabe bem como é que é o perfil daquele lugar e tudo.
porque, igual você comentou, o paciente do HC, o pronto-socorro do HC é um, o paciente do HC é um, o pronto-socorro do Risoleta é outro, do Vila da Serra, que é um hospital que a gente trabalha junto, é outro perfil totalmente diferente. Então, algo que eu aprendi a fazer foi sempre que eu vou começar num lugar novo, geralmente eu visito para tentar entender como é que é, pergunto o perfil do paciente, porque uma coisa é o paciente que chega lá com uma crise de ansiedade, o paciente que chega lá com uma ITU não grave, um paciente que chega com isso. Outra coisa é o paciente oncológico, com 1000 comorbidades e não sei o que chega fazendo uma insuficiência cardíaca por conta da quimioterapia e não sei o que. E assim, saiba onde você está se metendo, né? Isso é fundamental. E quem vai estar com você também. Porque às vezes é um lugar que você vai dar plantão sozinho. E isso aí, gente, para o começo de carreira é uma responsa talvez muito grande para aquele momento de vida que você tá. Então, isso é uma coisa que eu gosto de falar demais. Eu uso até o meu exemplo, assim que eu formei, eu não me achava pronta para dar plantão em sala vermelha, pegar urgência sozinha. Então, eu dividia plantão com uma amiga e ela descobriu uma UPA que tinha ficha verde e a gente conseguiria ficar só na ficha verde. Lembrando que é UPA. Lembrando que é UPA. As fichas verdes às vezes são meio laranja. Já Mais peguei ou uma menos verde dissecção de aorta que era verde. Uma tonalidade de verde diferente. Gente, o arco-íris. Mas assim, eu tinha alguém na vermelho o tempo inteiro, então tinha o suporte de alguém mais experiente, com quem eu podia dividir ali uma conduta, tomar uma opinião e chorar junto, pedir conselho. E na verde tinham mais 2 colegas. Então, era um plantão povoado de mais gente. E isso, querendo ou não, é uma segurança. O perfil do paciente, muito importante. Na UPA a gente sabe que aparece de tudo, mas lá eu sabia que tinha ficha verde, amarela e vermelha. A gente tinha um backup, isso é muito legal. Você ter uma referência, se chegasse um paciente muito grave, eu sabia que eu podia referenciar para algum lugar. Então, esse paciente da dissecção aorta é real. E foi um dos primeiros, acho que foi uma primeira semana. Eu peguei uma sepse e esse paciente. Eu falei assim, bom, então, não sei. E sabe quando você vai vendo os sinais e você fala assim, não pode ser. Aí o pulso estava de verde, eu falei assim, não. Aí pressão diferente, eu falei, não. Você acabou de começar a carreira. O raio-x, o mediastino alargado, gente. E para um recém-formado ver o mediastino alargado, ele estava muito alargado. Exato. Aí, não sou boba nem nada, mandei uma foto pro meu professor. Eu falei assim, professor, estou aqui, assim assado. Esse mediastino está alargado? Ele tá. Sua hipótese é de dissecção de aorta? Eu falei, o paciente está estável? Eu falei, tá. Então manda para algum lugar de referência. E ele foi e ficou bem. Mas isso acontece. Então, a gente dividir essas experiências é bom, porque quem está ouvindo, e isso era muito bom quando eu estava nessa situação de recém-formado, eu gostava de ouvir as experiências das outras pessoas para aprender com isso e para talvez não entrar no mesmo buraco, né, que a pessoa já entrou. E aí, saber se você tem uma referência, isso é importante. Porque se você é o ponto final de uma linha, você vai ter que dar conta de tudo que aparecer. É uma baita de uma responsabilidade. E então isso aí eu acho que é o primeiro ponto. Você tem toda a razão. Eu acho que tem que reconhecer o ambiente e se preparar também para ele. Então, saber as suas limitações também. Exatamente. Né? Porque assim, é algo que a gente tem visto agora com a quantidade maior de gente formando e às vezes desesperado para conseguir ganhar um pé de meia ali. E aí pega qualquer plantão de CTI, de sala vermelha e assim, às vezes, meu amigo, que você vai passar num lugar desse, você está sendo perigoso para o paciente em primeiro lugar, você está sendo perigoso para si mesmo também, a sua carreira, então saiba suas limitações. Às vezes alguém sugere a gente pegar um plantão em algum lugar, tem que ter um momento de você também, a gente sempre brincava na residência, a residência é um momento que você aprende a fazer muito isso, que é calçar a sandalinha da humildade, né? Você falar, meu amigo, olha, não dou conta, não vou pegar esse plantão. Saber falar não. Exato, falar, olha, é mais prudente eu pegar isso aqui eu sei que eu vou fazer meu trabalho melhor, mais bem feito, né? E isso de estar acompanhado de alguém, eu acho que é fundamental. Ter alguém para quem recorrer é essencial, assim, para você não se colocar numa emboscada, né? Eu lembro, a primeira vez que eu fui fazer plantão de sala vermelha, estava na residência ainda, começando a ganhar um pouco mais de confiança, falei, vou pegar, vamos ver. Aí eu
fiz questão de perguntar quem era minha dupla de plantão. Ah, é fulana. Fulana é uma médica experiente. Se der algum bizil, ela vai me ajudar. E meu primeiro plantão de Sala Vermelha, já já a gente vai conversar sobre isso, assim... Foi um caos. Não dá pra comentar aqui sem eu contar a história inteira. Temos o pé frio aqui. Frozen total, não tem condição. Assim, eu sou mega, nossa senhora. E aí meu primeiro plantão de Sala Vermelha, uma loucura. Um dos tubos que teve, foram alguns, eu não consegui entubar. Então, assim, apesar de eu ter laringoscopado, passado buja, eu não consegui entubar o paciente. E aí, se eu tô sozinho naquele momento, meu amigo, o desespero que bate, ele é sem igual. Graças a Deus, essa colega estava lá, ela assumiu. Ela sabia que era possível disso acontecer, porque eu era um residente ainda, estava aprendendo e tudo. E aí ela falou, tá tudo bem, eu estava aqui justamente para te ajudar, da mesma forma. E aí ela foi muito legal, ela falou, da mesma forma que você está aqui para me ajudar se der algum problema. Algo que provavelmente não ia acontecer, mas pelo menos para massagear o meu ego. Exatamente. Né? Mas enfim, eu acho que ter essa companhia é fundamental, reconhecer as suas limitações e as suas habilidades também, né? Eu acho que então, para essa escolha do seu plantão ser uma escolha sábia e adequada para o que você vai estar fazendo. Esse é o primeiro ponto e é super importante. Outro ponto é se preparar para o plantão, assim, não deixa para pegar, ainda mais, a gente falou de conhecer, reconhecer o ambiente, então vai primeiro, ver como é que é o trânsito que você pega, é longe da sua casa, não é, você pega muito trânsito, porque isso te permite uma preparação, uma programação melhor. Já deixa sua mala de plantão pronta, então você vai pegar o plantão 7 horas da manhã, tem aquela ansiedade, principalmente nos primeiros plantões. Então, esquecer alguma coisa, esquecer o carimbo, caneta, isso são coisas inadmissíveis. Então, esteto, esfigmo, então, aqueles itens itens práticos mesmo, e se você vai dormir no plantão, algumas coisas ali que você vai usar. Então, procure conversar com um colega, como é que é aqui, tem esquema de reveza, não tem, o que eu preciso levar travesseiro, preciso levar uma manta, isso tudo ajuda. Nesse plantão que eu peguei lá na UPA, o primeiro plantão a gente foi à noite, e aí logo depois foi o final de semana que eu peguei essa dissecção de aorta, e aí a gente foi sem, eu tô te falando, porque pra você não cair na mesma cilada que eu caí, porque eu não levei nada, eu levei meu carimbo, meu esteto, minha caneta, e sua confiança. Esfigmo, total confiança. Seu talento. Meu talento. Eu falei, vou brilhar aqui nesse lugar hoje. É meu momento. E aí chegou 1h da manhã, a gente dividiu horário. A gente zerou a porta e dividiu horário. Aí o colega falou assim, não, pode ir descansar. E eu fico descansando no segundo horário que eu vou pegar plantão em outro lugar, eu prefiro. Não, beleza. A gente entrou, tava eu e uma amiga. Foi um calor humano que nos aqueceu. Nossa. Gente, a sala tava 16 graus, o quarto era minúsculo. Só que tinha outras pessoas e a vergonha de você pedir pra aumentar o ar-condicionado. Tá você doido, chegando ali agora. Você acabou de chegar. Eu morro congelado aqui, mas eu não Exato, quero isso. Sai cianótico, mas... Gente, eu não dormi nada. Também a ansiedade do primeiro dia e tal. Mas eu ficava batendo queixo. Aí minha amiga, você tá com muito frio. Eu falei, tô obrigada. Você sai fazendo Renault, socorro, o que tá acontecendo? O jaleco cobrindo assim. Já passei por isso. Você não precisa passar por isso é muito básico. Exato. Já fui pra plantão sem travesseiro. Nossa, não tem nada pior do que você tá lá. Eu não sabia que não tinha colchão separado certinho, então não escolhi o meu no início do plantão, acabei ficando sem. Isso aí é coisa de... As maldades que você vai aprendendo com o tempo também, né? Exatamente. Mas eu acho que assim, esse ponto de você saber onde você está indo, conhecer a distância, preparar, saber os recursos que você tem no plantão que você está pegando também, acho que é muito fundamental, né? E uma outra coisa, você que está chegando no lugar para dar plantão, se apresente para a equipe, isso é fundamental. Nós vamos falar de comunicação com a equipe, que também é outra coisa que sustenta e garante um bom plantão. Se apresente para a equipe e destaque que você está fazendo o seu primeiro plantão ali, ou o seu primeiro plantão. Existe, gente, um coleguismo, todo mundo já passou por isso. Então, as pessoas, elas são geralmente solidárias com quem está começando. E se você se coloca nessa postura humilde e conquistando o ambiente que você está, com certeza seu plantão ele tende a ser mais... Você tende a ser mais bem recebido e o seu plantão mais leve, assim, pelo menos pela equipe ali te ajudando, e isso faz toda a diferença. Ninguém faz assistência à saúde sozinho, ninguém. Né? Não
tem como, ninguém tem todas as habilidades que você vai precisar, então você sempre vai estar trabalhando em equipe. É algo que eu tinha alguns preceptores que tocavam muito, puxavam muito nossa orelha nesse sentido de lidar bem com a equipe, de fazer amizade com a galera, conversar com a galera. São os soft skills que a gente vai adquirindo, né? Isso é fundamental e essa dica que você falou é excepcional. Você falar que você está chegando ali agora. Porque às vezes, tipo assim, você não sabe onde fica o banheiro do plantão, né? Você não Sistema sabe. é uma coisa muito O fácil sistema, de você não saber você mexer. sempre vai passar um apertinho ou outro com o sistema, você não sabe nuances do plantão dali mesmo, o que o povo tem costume de fazer, o que não tem e tudo. Às vezes até vai desde as diluições até onde o paciente fica. Então, assim, é fundamental você chegar falando que você está chegando agora, que é seu primeiro plantão ali, porque às vezes você vai fazer uma pergunta que eles vão achar que é idiota, mas não é, velho. Eu não sei. E quando você fala que isso é o seu primeiro plantão, você já quebra o gelo. Exato. Porque a pessoa fala assim, a galera já vai com outro approach para você, né? Então, faz diferença demais. Faz. E isso eu fiz quando eu tava no meu primeiro plantão. E aí a enfermeira chegou, ela foi um anjo na minha vida. E ela falou assim, doutora, eu sei que você tá chegando agora, mas tem um paciente ali no fundo que tá me preocupando. Eu acho que ele não foi visto hoje. Eu, ai meu Deus. E não tinha me passado esse paciente. E aí ele tava lá sem ser visto, o que no caos aí que você descreveu bem, que é lá do Risoleta, mas que é comum em vários ambientes de saúde pública. E esse paciente também estava séptico, assim, sem atendimento adequado, e a gente conseguiu direcionar, encaminhar o atendimento dele, e era uma questão de organização de prioridade. Então, se esse paciente, por exemplo, numa passagem de plantão, se ele foi colocado ali como uma reavaliação, como prioridade, você já vai traçar ali no seu planejamento do plantão aquilo ali como das primeiras coisas que você fazer. Opa, um paciente séptico que está esperando, deixa eu lá ver, pelo menos bater o olho para ver se eu tenho que fazer alguma coisa agora. Ele nem estava na lista. Então, assim, isso é outro ponto super importante, né? Que é a organização e sistematização das prioridades. Recebeu o plantão, você elenque quais são as suas prioridades. Esse paciente eu tenho que reavaliar, esse paciente eu tenho que cobrar exame, esse paciente aqui está mais grave, eu tenho que bater o olho nele, eu tenho que ficar mais perto dele. E esse paciente aqui eu posso liberar, por exemplo. E aí, numa escala de prioridades, vai conseguir determinar o que você tem que fazer primeiro, porque você não vai dar conta de fazer tudo. Lembrando que os pacientes continuam chegando, então você pegou o plantão e vai ter gente chegando o tempo inteiro. Trabalhar no pronto-socorro, eu falo sem sombra de dúvidas que o pronto-socorro é um dos lugares mais desafiadores para se trabalhar, assim. Quem tem... É um lugar que, na maioria das vezes, é habitado por pessoas com pouca experiência, e casos complexos e muito dinâmicos, em que o tempo é decisivo no manejo desses pacientes. Exige uma dinâmica muito grande do plantonista, né? A gente vai ganhando essa dinâmica com mais plantões que a gente faz, mas no início dificilmente você vai ter essa perspicácia. Então acho que é algo fundamental. Você chegou no plantão, igual a Carol tá falando, elenca tudo que tem ali. O que está pegando nesse plantão? Ambientaliza o plantão para você. Quer dizer, tem X fichas esperando, tem X avaliações esperando, tem X plantonistas trabalhando. Se eu tô com 2, 3 plantonistas, vamos fazer o seguinte, fulano, vai puxando ficha enquanto eu vou fazendo as reavaliações, e para a gente conseguir dar um dinamismo para esse plantão. Ou então tô sozinho, aí você tem que elencar como que você vai distribuir o tempo. Lembrando que independente da quantidade de pacientes que tiver, a gente tem que saber priorizar os mais graves. Não tem como a gente não saber fazer isso. E a gente saber estratificar a gravidade é algo que a gente vai ganhando com o tempo também, mas a gente tem scores para ajudar a gente, tem muita coisa nesse sentido. E eu acho que assim, uma dica importante também de dar para quem está começando essa vida de plantões de PS meu amigo, não confie, vou falar para a câmera, né? Não confie na sua memória. Você vai esquecer da galera, não tem condição. Eu já caí nesse erro várias vezes. E aí o paciente fica lá sobrando. Você fica, eu tenho que avaliar a Dona Maria, tenho que avaliar São José, tenho que avaliar fulano. Dona Maria foi, São José foi, e você já esqueceu do fulano. Então, assim, pega o papel, literalmente anota o que eu costumava fazer. Nome do paciente, grande síndrome que ele está admitido, ou então
é o que eu gosto de falar nas passagens do plantão, né? É o caso clássico de insuficiência diagnóstica. Aprendi isso com um preceptor meu. E o que está pendente para ele agora? O que está pendente para ele agora é uma vaga de CTI, uma vaga de enfermaria, é um exame para a gente dar alta, é uma reavaliação completa. E vai fazendo isso, e vai colocando ali, e você vai conseguir estratificar melhor o que vai ser sua prioridade, o que não vai ser, que aí você consegue dar um pouco de dinâmica para o seu plantão, porque não tem nada mais aterrorizador do que um plantão de porta que começa a acumular coisa, e vai acumulando coisa, e não para. Perde. E você fica desesperado, dá vontade de ir embora, porque você vai juntando coisa, você não dá vazão. E no início você tem aquele medo de dar alta pro paciente, de liberar ele. Quer internar todo mundo. Quer internar todo mundo. Pô, a dor de barriga que o paciente tá depois de comer uma coxinha, você tá com medo de ser uma isquemia mesentérica. Então, assim, tem que tá muito bem estratificado isso, pontuar, porque às vezes só na sua cabeça você não consegue organizar sozinho isso para não correr risco de um paciente sem contrato séptico, ou pior, como a gente estava conversando agora há pouco, né? Isso aí é fundamental. E a pior sensação no plantão era que eu estava enxugando gelo. Isso aí me consumia. Se eu desse plantão de 6, 12 horas, chegava no final e falava assim, gente, fiz nada, ou então fiz tudo mal feito. Isso é muito ruim. E aí, para quem tá no começo, isso vai te angustiando. Você vai pro próximo plantão, você já fala assim, ó, daqui 2 dias eu tenho plantão. Isso começa a te consumir. Então, o que a gente quer falar para vocês é que tem como fazer diferente, não precisa ser sempre assim. A gente tem que alinhar a técnica, e aí é conhecimento, você buscar se atualizar. Sei lá, chegou um caso para você de erisipela. Aí você ficou assim, nossa, eu não sei o que eu trato, qual que é o esquema antimicrobiano, qual que é o sinal de alarme. Beleza, olha ali, faz uma consulta rápida, divide com o colega, divide a opinião e tal. Depois, esse é um tema que você tem que estudar, porque é um tema recorrente no pronto-socorro, que você não pode ter tanta dúvida. Então, esses estudos pontuais também são fundamentais para que você volte mais completa. A gente não sabe tudo, né? E na medicina, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe, mais desespero dá. E aí, você saber que você, pelo menos, está com tudo organizado e você está com seu plantão ali desenhado, isso te dá uma tranquilidade maior, principalmente, o negócio que o Lucas falou que é super importante. Pode chegar um caso grave que vai desorganizar tudo, vai bagunçar tudo. Desalinhar o chakra. Desalinhar o chakra. Basta um paciente. Só um paciente. Isso aí se assemelha muito ao UTI. Às vezes a gente pega o plantão e fala, nossa, suave, nada. Aí você fica enrolando, vai fazer não sei o quê. Tranquilo, toma um café, dá uma fofocada. Dá uma fofocada. Aí você não fez nada, chega um plantão, um paciente grave, acabou. Já era. Aí você, de repente, pro resto do plantão, por que eu não adiantei as prescrições quando eu podia? Você fica pensando, a figurinha da galinha, né? Ainda tenho muito a aprender. Exatamente. Então, assim, essa sistematização, ela vai garantir que você não fique com essa sensação de angústia, assim, de que tá enxugando gelo, né? Sim, e assim, só pontuando também uma coisa que você falou que eu acho que, voltando no papo lá da sandalinha da humildade, a gente nunca vai saber tudo. Velho, não tem nada de errado no meio do plantão você precisar consultar alguma coisa. Tipo assim, eu acho que antigamente tinha-se muito essa visão, né, de que o médico tem que saber tudo de cabeça ali, tudo, e o paciente via com maus olhos se o médico fizer uma consulta. Eu acho que isso está mudando muito. Eu, pelo menos, se eu estivesse na condição de paciente, eu preferiria um médico que virasse para mim e falasse, deixa eu só consultar isso aqui para eu ter certeza que eu estou fazendo bem feito. Que eu estou fazendo melhor. Exato. Então, assim, hoje a gente tem centenas de plataformas para ajudar a gente, o que é algo muito legal. A acessibilidade ao conhecimento é muito grande. Então não tem nada de errado você consultar um UpToDate, um Whitebook, um Dynamed, não só para a dose, às vezes até qual exame que é mais importante de eu pedir aqui. E com o tempo você vai adquirindo mais conhecimento nesse sentido. E lógico, né? Estudar, né, velho? Médico a gente assinou ali, a gente marcou um X, que não significa que a gente vai ter uma vida glamurosa. A gente só marcou X, significa que a gente vai ter que estudar a vida inteira. E que você nunca vai chegar no próximo passo. Sempre vai ter um pouco a mais, um próximo passo. Então, acho que não tem nada de errado disso. E isso que você colocou de ter a ilustração do seu plantão ali na sua frente, facilita muito você visualizar e ir estratificando. Qual paciente eu tenho que internar? Esse aqui. Onde que eu tenho que internar esse paciente? Esse é de UTI, esse é de enfermaria. Qual paciente que dá para eu liberar? Aí, às vezes,
entre os scores de pronto-socorro, que são os scores que são para liberar, geralmente, né? Heart Score, Oakland, Glasgow, Blatchford, um monte de score que vão te ajudar a liberar esses pacientes, porque não tem, acho que a palavra que resume um plantão de PS para mim é vazão. Você tem que dar vazão. Rotatividade. Porque senão, meu amigo, você está assinando o seu atestado de vou coringar a qualquer momento. Tipo assim, não tem condição, mano. Você tá no, por exemplo, quem você estiver chegando inteira, exato, velho. Fica todo mundo psicótico, velho. Você tá num plantão que cabe 8 leitos, de repente você tá com 16 pacientes lá dentro. Isso acontece. Então, acho fundamental a gente conseguir começar dessa vazão, que no início vai ser difícil, porque a gente não tem, às vezes, a confiança ou o conhecimento suficiente para liberar, indicar para onde que vai, esse aqui vai ter que ficar para reavaliação, mas isso a gente vai adquirindo com o tempo e a organização faz muita diferença nesse sentido, né? Muita diferença. E uma coisa que eu acho importante também é o pronto-socorro é um lugar de administração de crise, assim. Os pacientes, eles chegam lá sem querer estar lá. Habitualmente, eles esperam um tempo maior do que eles gostariam e eles estão em algum sofrimento, seja psíquico, seja físico. Então, ele já chega para você no estado ali todo desfavorável. Você tem pouco tempo para estabelecer uma boa relação médico-paciente. E você já entra perdendo nesse jogo. Sim. Porque você tem toda essa condição contra você, né? Sim. Então, você tem que reverter o jogo. Como? Primeiro, gente, gentileza com o paciente, com seus colegas. Eu acho que isso aí é um pouco do básico, mas é aquela história do básico bem feito, assim. Vezes, né? Não, e você imagina você com 10 horas de plantão, sem dormir. Exausto. O cara chega reclamando da vida, você pergunta, e aí, tudo bem? Se tivesse tudo bem, eu não tava aqui. Tá! Pau! Cara, você tem que engolir e falar assim, beleza, eu tô aqui pra atender essa pessoa, engole seco, não vai responder, entendeu? Então, assim, absorver o estresse e não devolver, não revidar, não ser reativo. Às vezes eu vejo, tem plantão que é caótico para todo mundo. Ponto. Mas eu vejo alguns colegas potencializando o tanto que o plantão é ruim por causa dessas hiperreatividades. Tá demorando assim em todo lugar. Cara, não precisa, você não vai ganhar nada dando essa resposta. Te custa o mesmo tanto dar uma resposta boa, uma resposta ruim, sabe? Então, eu sempre penso isso, assim. O ambiente, ele não está todo sob o nosso controle, mas a nossa reação tá. Então, se esforce para ter a melhor reação. Quer dizer que eu sou um Buda, assim, nossa, sempre boas reações. Não, às vezes isso vai fugir do seu controle, mas quando foge, faça uma autocrítica. Cara, será que eu podia ter reagido melhor? Porque isso é um trabalho de crescimento individual, inclusive. E isso aí faz muita diferença. Porque o médico que ele consegue fazer essa boa gestão da crise, ali, gestão do estresse, ele consegue transformar o ambiente que ele está. E isso, para o pronto-socorro, eu acho que é definidor. Você passar 12 horas de plantão com o pau torando, assim, tipo, a galera gritando, não sei o quê, mas o médico não avaliou, mas não sei o quê, nananã. Gente, você chega em casa e fala, eu nunca mais quero voltar nesse lugar. Não está valendo o dinheiro que eu estou recebendo. Quando você consegue administrar isso, são pequenas coisas. Eu acho que o plantão do pronto-socorro, ele soma pequenas atitudes que no final vai contribuir para você ter um plantão melhor. E essa gestão do estresse, organização, assim, absorver algumas questões e amenizar, passar pano ali em algumas situações, eu acho que o médico, enquanto postura de liderança, a gente não trabalha sozinho, mas a gente tem uma postura de liderança, assim, que as pessoas esperam da gente, sim. Então, quando você tem segurança, você sabe conversar com a equipe, você sabe se portar diante do paciente, você sabe acolher o paciente e dar uma acalmada nele, isso faz muita diferença. A gente adquire com o tempo, mas algumas coisas eu gostaria de ter ouvido, por exemplo, antes do meu primeiro plantão. Sim, não, eu já tomei esporro de preceptor por causa disso e assim, uma cultura que eu aprendi a ter, que eu ouvi, não lembro quem que me falou isso, mas enfim, acho que você pontuou isso aí também, que é você sempre ao final de um plantão, ao final de um atendimento, fazer uma autópsia cognitiva. Você parar e falar, tá, peraí, o que eu fiz, o que eu poderia fazer melhor, essa resposta que eu dei para esse paciente não foi legal. Véi, claro, você vai estar estressado e às vezes você vai dar uma resposta que não é o que você deveria. Mas eu acho que assim, essa questão de gestão de pessoas, de soft skills, obviamente não é trabalhado o suficiente na faculdade. A gente não aprende isso da forma que deveria aprender,
né? Eu sempre gosto de estar lendo livros sobre, de estar me enriquecendo de conhecimento, porque isso é técnica E também, ver né? fazer faz muita Faz diferença. muita Por isso que diferença. residência faz diferença, lapida um pouco porque tem coisa que já é individual. Tem gente que já nasceu com soft skill, já é bom nisso. Mas é uma habilidade que você consegue desenvolver. Sim, Quando você vê alguém fazendo, você fala assim, nossa, tá aí, gostei dessa sim. abordagem. Então, esse tempo de beira-leito, tá do lado de profissionais que você admira, que você quer fazer, né, semelhante, assim, nos quais você se Inspira, né? faz muita diferença. Eu acho que a gente, isso não só na medicina, mas para tudo, assim, eu acho que a gente não dá valor devido a habilidades desenvolvíveis. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que tem muita coisa que a gente considera que é uma habilidade inata de uma pessoa, seja essa questão de relacionamento e tudo, e a gente não considera que isso pode ser desenvolvido ao longo da sua vida, da sua carreira, seja o que for. Né? Tem o livro famoso do Dale Carnegie, né? O Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que ele fala justamente sobre isso, da gente tentar desenvolver essas habilidades. Tem um livro de comunicação não violenta também, que são coisas que a gente tem que aprender, né? Às vezes, na residência a gente aprende isso. Na minha residência, pelo menos, a gente tinha um estágio paliativo que tinha um ambulatório só de comunicação com o paciente para a gente desenvolver essas habilidades, que eu acho algo fantástico. E assim, sobre o momento ali do plantão, tinha uma frase que eu sempre falava com uma amiga minha de residência. Posso mandar um abraço para ela? Pode. Um abraço, um beijo para a Estela e para a Bela, minhas amigonas da residência. Faz muita diferença, né? A gente tem uma turma de residência faz bacana. Toda a diferença, Um né? beijo Você não desiste. também. Exato. Isso te ajuda a não desistir, né? Não, mas assim, uma coisa que eu sempre comentava com a Estela, em várias situações que a gente vivia no hospital junto e tudo, que foi algo que eu aprendi também, que foi: saiba se dar a sua devida desimportância. O que eu quero dizer com isso? Gostei. No momento do pronto-socorro ali, o mais importante não é você, meu amigo. Às vezes o paciente não vai te dar o melhor tratamento, às vezes você vai tomar uma resposta da sua equipe também, mas a forma que você vai gerir essas relações vão fazer toda a diferença. Isso é assim, batata. Quando o médico está estressado no plantão, a equipe inteira fica estressada, fica ansiosa. E aí não tem nada pior do que, se tem um trem que me irrita quando eu estou de plantão, eu procuro tentar resolver o mais rápido possível, é a sensação que eu estou fazendo alguma coisa e o pessoal tá de fofoquinha ali do lado, comentando alguma coisa. Ah lá, aquele médico ali, ó, o que ele fez com o paciente, tal, deu uma resposta para mim, você acredita? Não tem nada pior do que isso. Nossa, completamente fedorento. Não, assim, não, ninguém aguenta. Mas, enfim, eu acho que essa gestão de pessoas é fantástica. Foi algo que eu com certeza, 2 anos atrás, era muito pior do que eu sou hoje. Com certeza, sou muito pior do que eu vou ser daqui a alguns anos. Então, assim, se dê a devida desimportância. Quando a gente está sentindo alguma coisa, minha mãe que me falava isso, ela falava: Lucas, não existe dor maior do que a dor que você está sentindo. Às vezes você fala: eu tô com uma dor danada no meu pé. Não, mas fulano tá infartando. Mas você não tá entendendo a dor que eu tô no meu pé. Eu acho engraçado que o paciente sempre tenta enfatizar essa dor, né? Ela fala: doutor, tô com dor na mão, mas é muita dor na mão, mas é uma dor na mão assim. Dor na mão. Que isso? Eu achei que minha mão ia cair, insuportável. Então, assim, o que é mais importante ali no momento para o paciente é o que ele está sentindo, não é o que você vai sentir, do que ele vai falar e tudo. Se dê sua devida desimportância nesse momento para você prestar a melhor assistência possível e saiba que o seu ego, você não é diminuído por isso. Às vezes, muito pelo contrário, né? Tem mais um livro que eu vou citar, que é um livro que também foi recomendação de uma colega minha da residência, que é do Ryan Holiday, chama O Ego é Seu Inimigo. Né? Muito bom. E é um livro que você lê em 3 dias, de tão interessante que é a leitura. Eu recomendo muito. E você vai percebendo como que o ego atrapalha as nossas relações, as nossas lidas com certas situações, e que, assim, poderia ser muito mais fácil se a gente soubesse, às vezes, se dar a nossa devida desimportância. Não estou dizendo que você é um inútil, um imprestável. Embora talvez não fui eu. Brincadeirinha. Mas, assim, lógico, a gente tem nosso valor também, mas saiba que não diz respeito a você. Às vezes o que vai te atingir não diz respeito a você. E quando você consegue não levar pro pessoal, que eu acho que é isso também, Exato. Aquela má resposta não foi por querer. Gente, inúmeras vezes eu já
experimentei isso. Você volta, você absorve, trata com gentileza, devolve, assim, 10 vezes mais carinho do que você faz habitualmente. Você sai para fazer alguma coisa ou para pedir algum exame, você volta, o paciente pede desculpa, doutor. Sim. Eu sei que você não tem culpa disso, Sim. e eu não devia ter falado assim. Então, isso acontece demais. O ambiente do pronto-socorro, e aqui o objetivo nosso é facilitar, não é fazer ninguém desistir de dar pronto-socorro, pelo contrário, é um ambiente ótimo e é a porta de entrada de muitos profissionais. O ambiente do pronto-socorro, você pode potencializar o que ele tem de ruim, ou você pode amenizar e potencializar o que ele tem de bom. Sim. Porque é muito aprendizado. Vamos falar da parte boa também, né? Exatamente, muito aprendizado, muito dinâmico. Sim. Você consegue trabalhar suas horas ali. Eu quero dar 6 horas de plantão, eu quero dar 12 horas de plantão. Você consegue fazer aquilo e organizar ou até conciliar com outras atividades. Uhum. Então, para nós que fizemos residência, o pronto-socorro era uma fonte de renda extra. E isso tudo, gente, é a realidade da maioria dos médicos. Então, se preparem para ser os melhores médicos que vocês podem ser naquele ambiente. Eu acho que isso faz muita diferença, assim. Total diferença. E aquele médico que tem essa postura, que tem essa visão, que se prepara, que quer fazer diferente, ele é visto. E aí, ele consegue crescer, ele vai pegando melhores horários. Quem faz a escala vê, opa, aquele cara ali eu posso contar com ele. Esse cara é bom, esse cara está sendo elogiado. E tem uma coisa que eu gosto de falar, que a gente é vitrine da gente mesmo, assim, o tempo inteiro. Então, as pessoas estão nos observando o tempo inteiro. Os pacientes, os colegas de plantão, a equipe multi, os chefes. E as notícias correm. Sim. As boas e no as hospital, ruins. Então... No hospital, então... As paredes têm ouvidos. Então, assim, faça o seu melhor trabalho, que ele vai ser reconhecido. Eu não tenho dúvida. É muita meritocracia, parece papo de coach, mas não é. Faça o seu melhor. Mas realmente, assim, e a nossa intenção, né, quando a gente estava pensando esse podcast, traçando ali um pouco do que a gente ia falar, é dividir algumas das nossas experiências e tentar trazer para vocês como melhorar e como potencializar a sua performance no pronto-socorro. Eu acho que é isso. E assim, não tem nada mais gratificante em medicina do que você pegar um paciente no início do insulto que ele está passando, da doença que ele está passando, saber a história natural que vai ter aquilo ali, intervir e ver mudança. Acho que não tem nada mais gratificante. Gente, você tá sua diabética, é bom demais. Você tá doido. O paciente chega chumbadaço, completamente songo-mongo, e você ressuscita a pessoa. Aquele pH de 6 em 9, você fala, meu Deus, tô brincando já com a era, morte. adeus, e né? Aí 12 horas você devolve. Ele tá maravilhoso. Ou Gastroenterite. Coisas bobas. Gastroenterite. Exato. O paciente chega desidratado. Teve uma vez um casal, não é de perrengue aqui não, mas só esse. Só esse caos. Spoilerzinho. Esse caos é bom demais. Era um casal que tinha saído de uma festa, sei lá se era micareta, era final de semana. E eles chegaram assim, verde de gastroenterite, náusea, vômito, desidratação. E aí a gente foi fazendo uma coisa básica, gente, não era nada demais. E aí no final do plantão, eles foram, um deles saiu, foi na lanchonete, comprou um chocolate e falou assim, doutora, você salvou nossa vida. Não tem dor maior do que a dor que você tá sentindo. É isso, entendeu? E a então, pessoa... você salvar a vida, você vai salvar quando você der uma dipirona, uma analgesia correta para uma paciente que tá com uma enxaqueca. Gente, crise de enxaqueca, às vezes o paciente, você faz um Plasil a mais, uma dexametasona, um Ampliquitil a mais, o paciente ele sai em paz. Você curou a depressão do paciente naquele momento. Não tem nada mais gratificante que isso. E o pronto-socorro, ele te dá falando dos pontos bons, né? Ele te dá a possibilidade de você viver isso várias vezes no mesmo dia. Se você faz bem feito. Ou então, às vezes, você não conseguiu resolver o problema do paciente, mas o paciente vê o seu nível de dedicação àquilo, ele vê que você vira para ele e fala, olha, sei que não resolveu 100% ainda, mas o meu plano é a gente fazer isso, isso e isso, ou então o meu plantão tá terminado. E até orienta ele para casa, por exemplo, olha, aqui a gente vai resolver isso. Mas para casa você pode fazer isso e isso deixa um planejamento. Não tem nada de errado de quando você tá com um paciente que você não vê nenhum sinal de alarme nem nada, você falar com ele, olha, faz isso, 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 se piorar você pode voltar, mas a nossa expectativa é que isso melhore em tanto tempo. Então, às vezes assim, ou então você tá passando seu plantão, você dá uma atenção final, nem sempre vai dar tempo de fazer isso, né? Boa parte das vezes não vai. Mas dá uma atenção final para o paciente falar, olha, não consegui resolver tudo, ainda está pendente esse exame, mas já passei para o meu colega que o plano vai ser isso e vai ser isso. Todo mundo quer ser
notado, quer se sentir valorizado de alguma forma, e você passar essa impressão para o paciente, você vai ver na face dele a gratidão. Isso faz muita diferença. Faz muita diferença. É um detalhe que vai te custar poucos minutos, mas que faz muita diferença na experiência do paciente. Exato. Sabe outra coisa que faz muita diferença? E uma vez um chefe me falou assim, nunca fala que você vai voltar no quarto do paciente e não volta. Pode ser que tipo, você ia ver o exame achando que estava ruim, o exame está ótimo. Volta e fala que está ótimo. Então, se você falou com o seu paciente que você vai ali e volta, volte. Se você não voltar naquele momento, porque aconteceu alguma coisa e às vezes você não vai conseguir voltar, volta no final e fala, olha, eu não voltei por causa disso, disso, disso. Isso faz muita diferença. Você não quebra uma relação de confiança. Ele está confiando em você, ele está confiando de graça, porque assim, ele não te conhece, né? Então, isso aí, eu acho que também é um outro detalhe que faz muita diferença. E como você falou, vai estar sendo observado pelos outros pacientes. Às vezes você está, assim, isso acontece também no pronto-socorro. O paciente vai para o pronto-socorro, ele não tem um médico que acompanha ele. Verdade. Às vezes você está querendo começar um consultório, ou então você já começou um consultório e não tem uma base de pacientes ali com você, ele vai te perguntar, doutor, você atende, doutora, você atende consultório? É seu momento de você ir angariando pacientes ali também. Eu conheço colegas que trabalham no pronto-socorro só para angariar paciente para o consultório. Perfeito, e não tá errado, não. Muito pelo contrário, é mais gente sendo bem assistida. Se você fizer um bom trabalho, ele vai querer, né? Perfeito. Isso é eu acho que não tem nada melhor para o paciente de se sentir importante. Tipo assim, nossa, ele voltou. Consideração. Exato. Consideração desse mesmo médico. Que ele não tenha resolvido o meu problema, pelo menos ele fez isso. E assim, caminhando um pouco para essa conversa de o final do seu plantão ali, né? A gente vai fazer o passômetro e tudo. E é muito importante esse feedback para os pacientes, esse feedback final, e você já ir preparando o território para o outro plantonista. Faz muita diferença. Continuidade do cuidado. Exatamente. E assim, você nunca vai ser mal falado por alguém se você deixar o negócio minimamente organizado para quem está chegando. E não tem nada pior do que você pegar um plantão que você vê que está completamente sambado. Um paciente que a galera nem sabia que estava no pronto-socorro, né? Então, assim, e isso também é observado, né? O pronto-socorro, como você falou, te dá possibilidade de uma escalada na carreira muitas vezes rápida quando você está fazendo da melhor forma. E lembrando, às vezes você vai fazer da melhor forma, não vai ser o plantão dos sonhos, né? A gente ainda vai conversar sobre isso, mas eu acho que são pontos importantes da gente colocar aí, né, Carol? Lembrar que, por último, a gente está chegando ao fim, é que do mesmo jeito que a gente abre portas fazendo um bom trabalho, a gente fecha se a gente faz um trabalho ruim. Então, para quem está no começo de carreira, é muito importante saber que existe uma longa carreira sendo construída. Não feche as portas logo nesse início. Então, não assuma responsabilidade maior do que você dá conta. Não faça o trabalho pelos cocos. Ah, vou aqui, dou essas 12 horas, vou embora e vida que segue. Passei plantão, passo plantão. Cara, não é assim que as coisas funcionam, assim. Muitas vezes, e a gente tem isso em comum, assim, às vezes, teve uma vez que o Lucas me deixou um paciente e aí viu BO no grupo, protocolo de choque hemorrágico, não sei o que, ele tá assim, deixei passar alguma coisa, eu falei, não. Nossa, não era nenhum paciente. Meu Deus, desesperado, eu assim, meu Deus, o que aconteceu? Ele me mandou, tipo assim, era 1h, eu tava de plantão de 12, só consegui pegar o telefone no final do dia, então ele ficou angustiado a tarde inteira. Quase voltei no hospital. Achando que era alguma coisa. Socorro, o que eu fiz? Mas isso é sinal de preocupação com o colega, preocupação com o paciente. Isso faz muita diferença e fala muito a respeito do médico, né? Eu acho que nós conseguimos passar pelos pontos principais aqui. Falamos de soft skills, hard skills, dicas importantes para a galera sistematizar, para identificar paciente grave, para conseguir organizar o plantão, né? Como conversar com a equipe, lidar com o colega. Eu acho que essa questão da passagem de plantão que você falou que é super importante. Então, tem um método, o SBAR é um método que a gente usa bastante, que também é super aplicável, que você consegue destacar os pontos principais e passar de uma forma completa para o colega. Facilita demais para quem está pegando. Tem um método, né? Às vezes a pessoa que vai pegar, o plantão tá cheiaço, um monte de ficha. Você já deixar aquilo ali encaminhado, ela já tem um direcionamento. Viés diagnóstico. Velho, mesmo assim, ela ter um direcionamento do que ela precisa fazer faz muita diferença, né? E como a Carol estava sumarizando, então a gente falou, né? O plantão começa bem antes do plantão, né? Sabendo para onde você está indo, o que você vai fazer. A gente, chegando no plantão, saber estabelecer
o que eu vou fazer primeiro, qual paciente merece maior prioridade, se já dá para eu ir para as fichas e tudo mais, quem que eu tenho que mandar para onde, fazer a ilustração do seu plantão. Eu adorei essa expressão, né? A ilustração do seu plantão e botar no papel, né? Não esquecer de botar no Não papel. confia na memória. Não confia na sua memória. A sua memória vai te trair. Você já fez muita prova, você sabe disso. Eu adoro que a gente erra e fala assim, eu nunca mais eu erro isso na vida. Eu E depois não erra de lembro, novo. eu não lembro. Uma questão, eu não esqueço, quer dizer, uma questão da CLM3, que a paciente tinha uma insuficiência cardíaca e perguntou qual medicação dá. Eu marquei Ivabradina e a paciente tinha FA. Eu não esqueço disso nunca mais. Nunca mais vou esquecer dessa questão. Então, assim, eu acho que essa organização do plantão, que nem a gente falou, né, da vazão e tudo, e as hard skills que a gente tem que enfatizar, a gente estuda. Tem que estudar, não tem jeito. As soft skills não sustentam um médico ruim, mas um médico bom também não se sustenta só pela técnica. Nossa, perfeito. Então, hoje em dia, performance, você tem que aliar os dois. Então, se incomode, assim, queira sempre saber, e é isso que você falou. O médico, ele assinalou o X do compromisso de ter que estudar para sempre. E que bom, porque a gente está sempre aprendendo, né? Isso também é muito bom. Entregamos tudo, não prometemos nada, entregamos tudo. Foi maravilhoso, mas muito não é obrigada. Só papeco, né? Pô, tem conteúdo tem também. Conteúdo. Obrigada, Lucas, foi um prazerão. Eu que agradeço. E até o próximo. Convite. Espero que venham mais próximos. Com certeza. Um beijo pra vocês, até a próxima. Tchau, tchau, gente. Valeu.